Olá, alunos dos nonos anos, aqui é a professora Elisângela. Na videoaula dessa semana, nós vamos estar fazendo a correção dos exercícios que eu pedi na videoaula anterior, tá bom? Eu peço que vocês abram aí na página 5, que nós iremos começar. Então, o gênero textual estudado é o artigo de divulgação científica. Aqui ao lado vocês têm uma explicação do que é. Então, é um texto expositivo e argumentativo, cujo conteúdo é elaborado de forma criteriosa, ou seja, é construído por intermédio de pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações a respeito de determinado tema. Então, como nós dissemos, como eu expliquei para vocês em aulas anteriores, ele traz assuntos aí de ciência, de tecnologia, de uma forma menos técnica, com uma linguagem que pessoas que têm interesse no assunto consigam compreender, tá? Então, o texto lido por vocês aí foi sobre a foto tirada de um buraco negro, Então, um grande feito para a ciência ter essa foto, porque é uma comprovação de que eles realmente existem, E que comprovam aí teorias até de Albert Einstein, teorias mais antigas. Então, a foto é uma comprovação de várias teorias, por isso que é um feito tão importante. Então, vamos na questão A. Esse texto foi publicado no Jornal da USP, publicação online da Universidade de São Paulo. Você considera que o assunto é de interesse de que tipo de público? Justifique sua resposta. Então, se ele foi publicado aí em uma universidade, ele tem aí o foco, os adolescentes, os jovens e adultos, Se ele é publicado numa página online de uma faculdade, de uma universidade, a gente já entende que não é para crianças, Então, ele tem aí um público-alvo, os adolescentes, os jovens e os adultos que tenham interesse no assunto, Que tenham interesse em coisas científicas, tá bom? 2. Que informações o título desse artigo de divulgação científica antecipa ao leitor? Então, temos aí o título, Dia Histórico para a Ciência, revelada a primeira imagem de buraco negro. Então, o que esse título nos antecipa? Então, ele antecipa que foi tirada a primeira imagem e que isso é uma coisa histórica, Então, a resposta aí. O título informa que houve uma grande descoberta no campo das ciências. Essa descoberta entrará para a história, tá? Então, tá aí a informação que o título nos traz. Agora, na página 6, exercício 3. Qual a finalidade da publicação desse texto na seção de Ciências Exatas e da Terra do Jornal da USP? Então, o texto, ele tem uma finalidade, Então, vamos ver aqui do ladinho, ó. A apostila traz 3 finalidades que esse texto pode ter. Comunicar os resultados de pesquisas, ideias e debates de uma maneira clara, concisa e fidedigna. Um artigo reflete a análise de um dado assunto em um certo período de tempo. Registrar, transmitir algumas observações originais. Então, dessas 3 finalidades, qual se encaixa nesse texto? Então, comunicar uma descoberta científica na área da física e da astronomia, fato que justifica a seção escolhida para a publicação do jornal. Então, a foto é uma descoberta, Ali a comprovação do buraco negro. E a seção é Ciências Exatas e da Terra. Então, a seção é a ideal, Tá falando ali de ciências. 4. Para a realização de uma pesquisa científica, os cientistas usam uma metodologia. Como esse estudo foi feito? Justifique sua resposta. Então, vou só mudar aqui. A metodologia diz respeito às técnicas de coleta de dados e a como foram desenvolvidas as etapas da pesquisa. Então, como que foi feita a metodologia para tirar essa foto do buraco negro? A foto foi obtida por meio de dados coletados por uma rede de radiotelescópios espalhados pelo planeta, que ficam apontados para 2 buracos negros supermassivos, aliados a cálculos de um grupo de cientistas. Então, essa foi a metodologia que eles utilizaram
para chegar nessa foto, tá? Então, dados coletados por radiotelescópios. Agora a questão 5. De acordo com o artigo, como é a estrutura de um buraco negro? O que de fato foi capturado pela imagem? Então, respondendo à primeira pergunta, como é a estrutura de um buraco negro? Os buracos negros têm uma massa de imenso efeito gravitacional, atraindo inclusive a luz. Então, esse é o conceito de buraco negro que nós retiramos lá do texto. O que de fato foi capturado pela imagem? Capturou a sombra de um buraco negro no interior do disco brilhante que a acompanha. Os radiotelescópios captam o contorno do buraco negro formado por gás, poeira e átomos se chocando em velocidades extremas. As micro-ondas do disco de gás que ficam em volta do buraco, o chamado disco de acreção, formam um anel de radiação. 6. No subtítulo O que vamos fazer com isso? O cientista John Steiner, da Universidade de São Paulo, faz uma afirmação. Transcreva nas linhas abaixo. Então, o que ele afirma a respeito desse o que vamos fazer com isso? Então, quando vocês vão transcrever, né, um trecho lá do texto, vocês têm que trazê-lo entre aspas, tá? Então, a resposta seria: fazer imagens do horizonte de eventos é uma importante confirmação da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Então, é essa a afirmação que ele faz lá no trechinho. Qual recurso foi utilizado para definir a fala do pesquisador? Então, quando a gente traz para um texto, né, de divulgação científica, a fala de um pesquisador, de um estudioso, de um cientista, a gente tem que identificar essa fala. E no caso aqui do texto, o recurso utilizado foram as aspas. C. Que efeitos de sentido essa fala do pesquisador acrescenta ao texto? Então, ele traz 2 efeitos de sentido. Primeiro, ele confirma a teoria de Einstein, tá? Então, essa fala dele confirma a teoria de Einstein e ele também traz credibilidade para o texto, né? Quando eu escrevo um texto e eu trago no meu texto a fala no caso dos artigos de divulgação científica, eu trago a fala de um pesquisador, a fala de um cientista ou um dado estatístico, eu trago credibilidade para o meu texto. Então, a fala desse pesquisador confirmou a teoria do Einstein e ainda trouxe credibilidade para o texto, ok? Para ser publicado em uma revista de divulgação científica, o artigo deve comunicar os resultados de uma pesquisa, a metodologia utilizada, as contribuições para a sociedade de maneira clara, objetiva e acessível a grande parte de leitores. Então, foi isso que o texto fez, né? Ele divulgou aí os resultados dessa observação, né? Desses radiotelescópios aí voltados para esses buracos negros e ele trouxe o resultado, né? Ele trouxe a foto e ele trouxe a contribuição para a sociedade, né? A comprovação aí de várias teorias, tá bom? Agora, na página 7, o exercício 7. Quais grupos entre os citados a seguir representam a maioria dos leitores de um artigo de divulgação científica? Então, vocês poderiam assinalar universitários, professores, adolescentes e jovens e leigos, tá? Leigos são pessoas que não têm conhecimento aprofundado sobre determinada área, tá bom? Então, por exemplo, eu sou leiga em ciências, eu não tenho um conhecimento aprofundado na área da ciência, tá bom? Então, é isso que significa. Então, no caso aí, a maioria dos leitores são esses, universitários, professores, adolescentes e jovens, e os leigos, tá bom? Menos aí as crianças. Então, os exercícios foram até aqui, até o 7. Na próxima videoaula, né, da semana que vem, eu venho aí com a sequência, tá bom? E aí nós vamos estudar aqui a estrutura desse artigo de divulgação científica, ok? Então, até a próxima. Um beijão, façam a correção, tá? Deixa tudo certinho aí na apostila. Que num próximo aí, num possível retorno, eu visto tudo e olho se vocês fizeram direitinho, tá bom? Então, um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.